Amigo Felipe Monteiro, famoso PP, nossa prata da casa, não se aguentou e mandou uma mensagem sobre o tema. Ele está assistindo a gente. Então, Felipe, um beijo de todo mundo aqui da mesa e eu vou ler sua sugestão pro João rebater. Ó, ele está dizendo o seguinte, nessa questão de tributar super ricos. Se você aumentar a alíquota do IOF para transferência internacional de modo a ser maior do que a alíquota de taxação de grandes fortunas, os ricos não levarão o dinheiro para fora. Funciona também. Ah, ele está criando uma porteira. Olha só. Ele criou uma porteira. Fica tão caro. Fica tão caro que você não manda para fora. Funciona, acho que... Acabei Boa, de derrubar meu microfone. Gostou da ideia do PP? Gostei. Aprovado, PP. Obrigada pela audiência. Um beijo aqui de todos nós. Estou morrendo de saudade de vocês. Quero te ouvir, Deise Chocari, que não falou antes do intervalo sobre essa questão aí da tributação dos super ricos. Qual é a sua impressão de tudo isso? Eu não falei porque quando eu me empolgo no assunto eu não deixo ninguém falar. Eu vi que estava todo mundo empolgado, deixa eu ser legal agora. Mas eu vejo essa notícia como um aspecto positivo se isso se transformasse, aí só para dar uma resumida em tudo que vocês falaram, né? Mas se isso se transformasse numa eficiência do Estado, né? Mas aí quando a gente vê, que daí todos vocês lembraram muito bem, né? Mas quando a gente vê que o governo diz que, então não precisa mais cortar os gastos, aí a gente sabe que volta aquele velho PT que a gente sempre criticou, né? Que é um PT do Estado obeso, inchado e ineficiente, né? E aí, como eu sempre trago os assuntos um pouquinho mais para a política, eu não consigo pensar da necessidade de uma reforma administrativa, né? A gente teve agora essa reforma tributária, que ela não saiu do jeito que a gente imaginava, mas mesmo assim é um ponto importante, mas a necessidade de se discutir no Congresso Nacional a reforma administrativa, né? Porque senão a gente vai continuar com esse, de novo, morde-a-sopra, né? Arrecadou bem, tá todo mundo feliz, vamos cortar gasto? Não. Então, o Estado ele vai continuar sendo pesado, a gente vai continuar pagando imposto e de retorno a gente não vai ter nada, né? Então, já que o Pacheco está querendo dar uma provocada aí, que desse uma provocada com a reforma administrativa, né? Exatamente. E aí a gente tem um problema muito grande que, como a gente vinha falando, hoje a gente vive muito mais um parlamentarismo do que um presidencialismo, né? O parlamento, hoje o Congresso, ele tem um poder muito grande, inclusive com relação ao tamanho das emendas parlamentares, né? Que está realmente um saco sem fundo, a gente pode dizer assim, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que com essa história toda de votação de reeleição, eleições municipais, etc., alguém vai ter a coragem de levantar o dedinho e criar aí um projeto de lei, botar na mesa a história da reforma administrativa? Eu acredito que não. Eu acredito que tem duas reformas que são extremamente necessárias para o Brasil, mas assim, do jeito que as coisas são discutidas aqui, sempre a toque de caixa, e só para ter um benefício eleitoral, eu não gosto nem de pensar em ver isso sendo discutido, mas quando eu trabalhei no Congresso Nacional, a gente discutiu muito a reforma política. Que aí, no fim, a gente estava falando aqui de voto distrital, e eu lembro que quando essa discussão entrou em pauta, trabalhei lá em 2010, mais ou menos, quando essa discussão entrou em pauta, aí os parlamentares deram um jeito de colocar, já que nós vamos discutir a reforma política, vamos colocar a lista fechada. Aí quem é que está na lista fechada? O cacique do partido, né? Então, não, eu estou aqui discutindo a reforma política, mas a lista fechada está meu nominho lá, né? Então, tem algumas reformas que elas são extremamente necessárias, e eu acho que a reforma política e a administrativa, mas eu não vejo elas entrando em pauta, porque vai muito mais prejudicar eles do que beneficiar. A menos, a gente até tinha discutido isso no Linha de Frente, o Aldo Rebelo esteve aqui, não sei se tu estava na mesa com o Aldo Rebelo, mas ele falou que... Não estava, mas eu assisti. O Aldo Rebelo deu a sugestão de que se criasse um grupo de parlamentares que não tentassem a reeleição e colocassem a pauta da reforma política e da reforma administrativa na mesa para eles votarem, né? Mas isso é utopia. Eu acho que a pergunta que me vem à cabeça enquanto você estava falando é: a quem interessa essas reformas? Exato. Certamente não aqueles que teriam o dever de aprová-la. Então, assim, infelizmente, com as regras constitucionais que a gente tem, a gente não vai sair do lugar para onde a gente precisaria ir. É o que você falou. Olha, tá bom, vamos fazer uma reforma política, desde que o meu nome seja protegido. Aí não vai adiantar nada, é a mesma coisa. Vamos criar um grupo com pessoas que não desejam se reeleger. Muito provavelmente, uma pessoa que não deseja se reeleger não é nem eleita.
Porque a estrutura de uma eleição no Brasil impulsiona aqueles que já estão nessa coisa de... Já estão inseridos com essas dificuldades. Exato. No Novo, a gente assinava que não ia tentar se reeleger. Não, mas aí no Novo... Mas, você perguntou a quem interessa. Interessa ao povo brasileiro. O problema é que o Congresso está desconectado do interesse brasileiro. Exatamente. Eu só quero fazer uma ressalva ao que a Elaine colocou, que nós vivemos o parlamentarismo. Nós vivemos o lado ruim do parlamentarismo, então nós somos, sim, reféns do Congresso, porque ele não nos escuta mais. E quem mais manda no Brasil, gente, é o presidente da Câmara. É o presidente que define a pauta do que vai ser votado. Então, o poder está na mão dele. Só que não é parlamentarismo, porque falta um elemento essencial do parlamentarismo, que é o voto de desconfiança, que é, em qualquer momento, você desfaz o Congresso. Se o parlamento não está atendendo o que a sociedade espera dele, você vai lá e coloca em xeque e começa tudo de novo. Então, eles estão sempre tendo que escutar e cumprir o mandato que foi dado a eles. Aqui no Brasil, não. Eles se elegem com emendas, se elegem com distribuição de cesta básica, se elegem com formas absolutamente não democráticas e republicanas e se eternizam no poder e não nos escutam mais. Exatamente. E aí eu já vou dar um spoiler do que vai ser o linha de frente desse final de semana. Nesse final de semana a gente vai discutir o ranking da percepção de corrupção, que aumentou. E aí a gente vai trazer o histórico ali, que esse ranking no Brasil, ele aumentou ali desde Temer, né? Nós caímos 10 posições. Exato, mas a gente está num ranking elevado desde 2016. Para falar a verdade, o ideal de pontuação nesse ranking da Organização da Transparência Internacional são 43 pontos. A gente nunca chegou aos 43 pontos. 43 é a média mundial. É a média mundial, é o ideal. O menor patamar que a gente já teve foi 69 pontos. O lugar 69, era 69 colocação, quando a gente teve 36 pontos, 38... Não. A gente tinha 69, pelo menos até 2010. A gente não tinha. Em 2010 lá quando veio. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque daí a gente discutiu nessa mesa do final de semana, e eu tô dando spoiler porque eu quero audiência para o final de semana. Eu coloquei pro pessoal que estava na mesa, né? A gente conversou. Se vocês acham que vai ter uma luz no final do túnel, se a gente vai ter uma perspectiva de a gente diminuir, pelo menos, a corrupção num patamar razoável, né? Olha só, eu já não tô nem que nem o Haddad querendo o zero, entendeu? Chegar na tarifa zero. Já tô até aceitando o 0,8 aí, né? Mas de tudo isso que a gente discutiu hoje, a gente começou aqui falando sobre a questão dos municípios, sobre a polarização que vai se estender aí agora pela briga como um jogo de war, como bem pontuou o Bolsonaro, porque a gente sabe que interessa ao PL, ao PT. A gente discutiu tudo isso aqui, reeleição e etc. Nesse cenário todo que a gente desenhou aqui, eu queria dar 1 minuto para cada um para falar sobre essa questão já pautada na corrupção. O quanto isso corrobora com a corrupção, o quanto a gente tem alguma perspectiva de melhora ou não. Eu acho que o João sempre tem uma visão muito positiva das coisas, então eu quero começar com o João. Eu acho que quando a gente fala de corrupção, o principal assunto é falar do legislativo. Tá? No executivo ele está com um olhar bem forte em cima, mas quando a gente está olhando as emendas parlamentares no Brasil, isso é uma forma muito forte de corrupção. A gente viu ano passado que tinha lugar que ia fazer mais cirurgias dentárias do que tem população no lugar. Orçamento secreto, e aí é uma corrupção muito forte que a gente tem. Eu bato nessa tecla, a gente tem que falar muito mais sobre o legislativo, a gente teria que falar sobre voto distrital, a gente tem que... esse ano vai ter eleição legislativa também nos estados, é importantíssimo... nas cidades, desculpa. É importantíssimo a gente falar isso, e em relação a esse ponto eu não vejo... E aí, de verdade, independente se é direita ou esquerda no poder, para mim o problema não está lá. Está mais embaixo. E eu não estou vendo perspectiva de melhora nisso, não. Porque quem controla isso não tem interesse nenhum em mudar. Você vê algum interesse do Lira em mudar isso? Eu não vejo. Você, Ana? Eu acho que todas as nossas falas aqui hoje foram permeadas de um certo pessimismo com relação à possibilidade de mudança real. Infelizmente, a gente chegou num momento do nosso país que qualquer pessoa com quem você converse sabe que a corrupção existe.
muitas vezes já se deparou com elementos concretos de corrupção, e aí eu não estou nem falando só de governo, mas estou falando nas mais diversas searas aí da sociedade, no trabalho, numa faculdade que você faz, em qualquer ambiente que você frequente, existe irregularidade e corrupção, no sentido amplo da palavra. Então, é muito difícil porque a gente não vê um caminho. Eu gostaria de acreditar, eu gostaria que pudesse falar, por exemplo, aqui com relação a São Paulo, não, eu acho que o candidato tal vai conseguir resolver, Mas, ao mesmo tempo, a gente vive aqui. E a gente tem que querer o melhor e, na medida das nossas possibilidades, fazer com que isso aconteça. Cada um da forma que conseguir, né? Talvez começando por não se corromper, acho que já é um começo. E assim, torcer para que dias melhores venham. É que, infelizmente, a curto prazo, a gente não está vendo isso acontecer. Dias melhores virão, Mônica? Vamos lá. Quando a gente fala de corrupção, você tem que pensar risco e benefício. No Brasil, o risco é muito baixo porque é o país da impunidade. O benefício é muito alto porque é um país extremamente burocrático, um Estado gigante, com enormes oportunidades de corrupção. A gente precisa mexer nesse equilíbrio, precisa combater a impunidade, reduzir o tamanho da burocracia, acabar com as oportunidades e, infelizmente, o que tem acontecido no Brasil é o contrário. Cada vez mais impunidade e as ferramentas de combate à corrupção, os mecanismos, como era a lei de improbidade, por exemplo, estão sendo enfraquecidos. Então, eu vejo com muito pessimismo, acredito que tem uma coisa boa. O povo brasileiro hoje, apesar de não acreditar, está de olho, a Lava Jato abriu os olhos do povo brasileiro e agora as pessoas estão vendo quando tem corrupção, pelo menos estão dizendo, isso está errado. É uma boa notícia. Deise, 30 segundos para você, até porque senão você vai dar spoiler do que você falou no final de semana. Não, só continuar aqui o que a Mônica falou. O Jô Soares tinha uma frase que eu achava linda, que ele dizia assim, a corrupção não foi inventada no Brasil, mas a impunidade sim. E aí, ainda me estendendo no que tu falou, os políticos e as fraldas devem ser mudados de tempos em tempos e pelos mesmos motivos.